Ó, nós aqui outra vez, agora com aula de português. E na aula de português, chegamos ao capítulo 3, com o título A Poesia Endoideceu? Hã? Oi, professora, como assim a poesia endoideceu? Ela ficou doida? Não sei. Vamos descobrir isso estudando o capítulo 3. Vamos descobrir o porquê desse título. Capítulo que traz muitas descobertas, entre elas o estudo da poesia e do poema, um momento de acalentar a alma. Tão belo falar de poesia, né? Tão sentimental falar de poema. A professora, é poema ou é poesia? A senhora fala de poesia, depois fala de poema, está confundindo a nossa cabeça. Qual é a relação entre o poema e a poesia? Bom, nós vamos uma breve contextualização histórica para entender um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, porque a literatura ela é muito ampla. Vocês vão estudar até o ensino médio, até o terceirão, vocês vão estar estudando sobre isso. Então aqui no quarto ano vai ser uma coisa bem fácil de vocês compreender. Senão, se aprofundar muito, vai confundir a cabeça de vocês, né? Então assim, o que vocês precisam aprender agora? É um pouquinho dessa contextualização histórica, fazer a relação entre o poema e a poesia. Entre a poesia e o poema. Bom, a poesia, ela é muito antiga. Há muito tempo atrás, muito antes da escrita, já existia poesia. Poesia é tudo aquilo que admiramos, tudo que achamos belo. Não necessariamente precisa de uma escrita. Ao ouvir um som, o cantar dos passarinhos pode trazer uma poesia. Eu posso achar bonito, eu posso achar belo, eu posso sentir aquele som. E se eu achei bonito e se eu achei belo, é uma poesia. Poesia é arte. Poesia envolve o mundo artístico, as músicas, as pinturas. Nossa, muito amplo. E o poema, professor? O que o poema tem a ver com isso? O poema? O poema. O poema é a parte escrita da poesia. O poema são as rimas, os versos, as estrofes. Fácil? Poesia é tudo aquilo que achamos bonito, tudo aquilo que admiramos, tudo aquilo que mexe com o nosso sentimento. O poema é a parte escrita. Por isso, a poesia surgiu muito antes da escrita. E o poema traz o registro dessa poesia. É a parte escrita. Veio depois da poesia, porque a escrita surgiu muito depois. Vem muito depois da poesia. Então vamos, professora, fiquei curiosa em saber, em conhecer. Vamos, professora, descobrir esse mundo encantado da poesia e do poema? Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do livro. Vamos trabalhar as páginas 48 a 51 e também tem registro no caderno. Se organizem, abra o livro na página 48. A poesia endoideceu? Observe a imagem. O que vocês veem nessa imagem? Livros, maçãs, um carimbo, uma caixa e uma máquina. Sim, uma máquina de escrever.
a relação entre a imagem e o título do capítulo? A poesia endoideceu? A poesia concreta surgiu no Brasil na década de 1950 e inovou a arte de fazer poesia. Será que é por isso que traz o título A Poesia Endoideceu? Será que é por conta dessa inovação? Desse novo formato, talvez? Esse tipo de poesia costuma causar estranhamento. Por isso a escolha do título do capítulo. Com o passar do tempo, as mudanças na sociedade, o modo de escrever, vai mudando também. Tanto no que se refere à tecnologia utilizada, quando os poetas começaram a fazer os registros da poesia, utilizava-se para escrever a pena. Depois passaram para a máquina de escrever e hoje tem-se o recurso do computador. Então, os recursos estilísticos empregados na poesia, estilísticos estéticos, né? Os recursos estéticos vão mudando a estrutura, a forma de apresentar a poesia. Observe com atenção a imagem. O que vocês observam? Uma xícara de chá, uma fruteira ao fundo, livro ou caderno, não dá para identificar muito bem, né? Uma máquina de escrever e um senhor. Você acha que esta cena é atual ou antiga? Por quê? Bem provável que vocês estejam pensando que a cena é antiga, porque o senhor está utilizando para escrever a máquina de escrever. Ele está datilografando. Isso mesmo, datilografando. E essa máquina, como ela já não é utilizada ou não tão utilizada assim, nós não podemos colocar num geral, porque pode ainda acontecer de ter pessoas que têm ainda essa máquina e que utilizem, mas muito raramente, né? Hoje em dia, o que mais se utiliza são os computadores. O que a pessoa está fazendo? Está escrevendo a máquina. Isso é datilografando um texto. Vamos fazer um pouquinho uma interferência, fazendo uma comparação entre a máquina de escrever e o computador. O computador, ele trouxe, por exemplo, como é que eu posso explicar isso para vocês? Agilidade na escrita. Porque, por exemplo, na máquina de escrever, se você errasse, você podia estar no final do texto, não tinha como apagar. Tinha de começar tudo de novo. O computador não. Que apaga somente o que você errou. Que recursos atualmente são mais utilizados para realizar essa mesma atividade? Como nós já conversamos, né, o mais utilizado é o computador. Nós também podemos digitar no tablet, no celular,
Depende de habilidades de cada um. Eu, por exemplo, prefiro o computador. Além dos recursos que você citou, o que mais é necessário para que uma pessoa possa realizar essa atividade? Para escrever, é preciso ter ideias, inspirações e conhecer aspectos relacionados ao gênero textual para produzir um bom texto. O uso do rascunho auxilia nesse processo, pois permite fazer e refazer, uma vez que surjam ideias novas para serem acrescentadas ao texto, ou mesmo que se perceba a necessidade de algumas correções. O que é necessário para ter boas ideias? Leitura, observação, diálogos, questionamentos. São algumas das experiências que propiciam o aprendizado e, consequentemente, novas ideias. Neste capítulo, você vai estudar um estilo de poema um pouco diferente dos que você conhece, o poema concreto. Também vai produzir esse estilo de poema, além de participar de formação de um varal de poesias com seus colegas, vai aprender a regra de acentuação das palavras paroxítonas terminadas em i, is, l, r, e, ão, ãos. E vai estudar as palavras escritas com L ou U no final de sílabas. Agora, no momento, nós vamos começar com o poema concreto. Farol. Você gosta de poesia? Que tal ler um poema com os colegas? Mas antes de começar, observe a disposição das palavras no poema. Observe como que as letras foram organizadas, de que maneira que elas estão dispostas no papel. Olha o formato do desenho. Preste atenção para o desenho formado pela disposição das palavras e dos sinais de pontuação. Observe os detalhes, a fumaça saindo da xícara e a asa da xícara formada pelo sinal de interrogação. Vou realizar a leitura desse poema para vocês. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Ele perguntou, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Vocês prestaram atenção para os estímulos sensoriais? Estímulos sensoriais são os estímulos dos sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão. Aqui nesse poema, nós podemos perceber, foi possível se atentar aos estímulos dos sentidos da audição, né? O ouvir o som do bule enchendo a xícara e sentir o cheiro. O cheiro é o sentido do olfato. O calor e o sabor do café. Calor, tato. Sabor, paladar. Então, ele explorou os sentidos. Lembra que no começo eu falei que
a poesia, ela é carregada de sentimentos, e esses sentimentos são percebidos através dos sentidos. Que objeto parece ser formado por meio dos versos do poema? O que vocês viram que foi formado pela disposição das letras? Que objeto formou? As linhas onduladas na vertical lembram o quê? As linhas onduladas na vertical são as linhas onduladas, aquelas palavras que foram subindo, vertical. Lembrou o que ao ver? O que lembra essas palavras formadas na linha vertical? Você imagina que o objeto está vazio ou preenchido com alguma coisa? Por quê? Procure no poema uma palavra que represente o que está preenchido o objeto. Se for preciso, leia novamente e encontre a palavra que representa o que está preenchendo o objeto. Circule de vermelho os sinais de pontuação utilizados no poema. O poema, apesar de curto, provoca uma série de impressões sensoriais no leitor. Ligue os trechos do poema à impressão sensorial estimulada. Na tarde fria de junho. Tarde fria. O fria está relacionado a qual dos sentidos? A audição, olfato, paladar, tato ou visão. E assim vocês vão preencher ligando as colunas da esquerda para a direita. O formato do poema se relaciona com o conteúdo? Explique sua resposta. Se as palavras, em vez de formarem um desenho, estivessem escritas de maneira tradicional, elas causariam em você a mesma sensação? Troque ideias com o professor e os colegas. Aqui vou conversar com vocês um pouquinho. No momento, nós estamos impossibilitados de fazer esse bate-papo, essa roda de conversa. A professora vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se as palavras, em vez de formarem um desenho, como foi disponibilizadas no papel, se tivesse escrita da forma comum, na maneira tradicional, se ela tivesse escrita na maneira tradicional, ela causaria em você a mesma sensação? Eu acho que aqui nós começamos a relacionar o título ao conteúdo. A poesia endoideceu? Justamente por conta desse novo formato, dessa nova maneira de se fazer poesia, dessa nova forma de disponibilizar os recursos para transmissão de sentidos. Porque para que haja poesia, tem que ter sensibilidade. E com o objetivo de trazer para o poema a sensibilidade, a fim de despertar as impressões sensoriais, a poesia foi disponibilizada, foi escrita de maneira com que, de forma para que alcançasse o objetivo de despertar os sentimentos. Quando você olha aquela xícara com a fumaça levantando, né,
E isso tudo com recursos da escrita. Então, a nova forma, o novo jeito de se fazer poesia, que é o poema concreto. Novo jeito de se fazer poesia. Agora, nós vamos realizar o registro no caderno. Colégio Coração de Jesus, Cuiabá, 23 de abril de 2020, língua portuguesa. Poesia. A poesia reside no campo das emoções e pode manifestar-se por meio de palavras, cores, imagens e sons, principalmente quando esses elementos estiverem carregados de sentimentalidade. Lembre-se que a poesia só existe quando é plenamente compreendida. Para compreendê-la, é preciso de sensibilidade. Campo das emoções. As emoções são sentidas através dos sentidos, como nós já conversamos sobre isso. Poema. Os poemas são também poesias, mas usam a palavra como matéria-prima. Trata-se de obras em verso. Composição poéticas refere-se à arte de retratar no papel a poesia. Partes das estruturas dos poemas. Partes porque o poema não é feito só de estrofe e versos. Lembra que eu falei no começo, eu coloquei para vocês que poema e poesia é um campo amplo da literatura, que até lá no terceiro ano do ensino médio vocês vão continuar estudando sobre isso. Então, trouxe de maneira reduzida para vocês. O livro traz uma linguagem mais tranquila para vocês compreenderem nesta etapa, tá? No quarto ano. Estrofe. Uma estrofe é formada por alguns versos e as estrofes são separadas em um poema por uma linha em branco. Verso é cada uma das linhas que compõem um poema, independentemente de estarem agrupadas ou não. Esse agrupamento que eu coloco, estarem agrupadas, é agrupado em estrofe, tá? Está relacionado ao estrofe. Poesia concreta. O objetivo da poesia concreta é integrar o visual por meio da distribuição das letras no papel, o sonoro pela exploração da repetição de sons e o sentido das palavras. Assim, a poesia concreta une texto, som e imagem. Faça o registro no caderno, lembrando que a prática de registrar auxilia na compreensão, na fixação dos conteúdos, na aprendizagem, tá? É por isso que a professora sempre pede para registrar, para auxiliá-los na aprendizagem. Quando você escreve, automaticamente você está exercitando o seu pensamento. Até breve, fiquem bem, beijos, professora Elisângela, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.